aí, gente, tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem, professora? Tudo bem, caríssimo estudante? Olha, nós aqui de novo nas aulas de educação física, né? Já com um gostinho de quero mais, mas já uma despedida, né? Nossa última aula aí, olha só como passou rápido, né? Para mim passou mais rápido ainda porque eu tive a presença de vocês nas interações aí no momento aí exercite-se, né? E agora chegou o momento de juntar todas essas informações, todas as atividades desenvolvidas e expor o nosso extra classe aí do projeto Exercite-se Mais, Mais e Mais, certo? Muitíssimo obrigada. Agora bora lá ver o que tem nessa aula de hoje e a nossa temática de hoje ela será sobre os fundamentos dos esportes coletivos. Nossa aula é a de número 17, certo? Bora lá então. Nessa aula nós veremos aí a importância dos fundamentos nos esportes. Veremos também o voleibol, o handebol, o basquete, o futsal e adaptações nos esportes coletivos. Nessa aula de número 17.1. Para isso, vamos conhecer qual é a habilidade dessa aula. Então, a habilidade será participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos, certo? Maravilha! Temos como objetivos, o primeiro deles, mobilizar saberes, vivências de movimentos corporais, referente aí a tipos e as formas de manifestação da atividade física e o esporte. Focando mais um pouquinho, nós temos este outro objetivo de aprendizagem, que será criar, produzir e simular criativamente práticas corporais inerentes ao contexto local e às experiências de vida dos estudantes voltados às práticas coletivas, certo? Então vamos dar início aí a essa nossa temática aí sobre os fundamentos dos esportes coletivos. E aí quando você pensa em esportes coletivos, você deve imaginar essas práticas, deve imaginar aí o handball, deve imaginar o futsal, não é mesmo? Pois é. E aí vamos entender então o que é o fundamento, para que serve o fundamento. Então vem aqui comigo antes. Olha só, deixa eu te falar. Quando a gente fala de fundamento, né, da fundamentação, a gente está falando de quê? De conjunto de regras, né, as quais a gente vai seguir aí para realizar uma determinada organização estrutural corporal, né? Nesse caso a gente está falando de quê? Nós estamos falando aí dos esportes coletivos. Mas os esportes de modo geral, eles têm aí os seus fundamentos. Então a gente tem aí, por exemplo, saques, passes, arremessos, dribles, né? Então tudo isso faz parte dessa composição. Vamos entender um pouquinho mais então do que é esse fundamento. Dá uma olhada aí nesse slide. Fundamento esportivo nada mais é, né, ou se apresenta como cada esporte tem o seu fundamento. O que quer dizer isso, prof? Ele tem aí um conjunto de normas, de regras, que atuam como base reguladora de toda a modalidade, seja no âmbito técnico, tático ou físico, tá? Então a gente pode perceber aí fundamentos no vôlei, fundamentos no basquete, fundamentos no handball, fundamentos no futsal, entre outras modalidades também, certo? Maravilha! Nesses fundamentos, né, por que precisa desses fundamentos? Porque eles são essenciais na decisão de um resultado de um jogo, tá? Segundo aqui o Friese e o Mantovani, a qualidade de bons passes dentro de uma equipe irá poupar seus atletas quanto a desgastes físicos. A qualidade, ouve bem, olha só, a qualidade, não é a quantidade, é a qualidade de bons passes dentro de uma equipe irá poupar seus atletas quanto aos desgastes físicos.
Passes sucessíveis e corretos envolvem o adversário, fazendo com que o seu desgaste físico seja maior. Então, bora imaginar aqui comigo. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Muito bem. Então, vamos imaginar aí que nós estamos num jogo de basquete, ou num vôlei, ou num futsal, ou num handebol, ou até mesmo uma prática recreativa. Vamos pegar aí, a exemplo, a queimada. Você possivelmente deve conhecer a queimada. E lá na queimada, a gente passa muito a bola, né? Faz um trabalho aí, né, aéreo, né, de braço, de mão aí, para trabalhar, por exemplo, handball, né? Com a prática da queimada. E quanto melhor qualidade, melhor posicionamento eu tiver no lance dessa bola, né, no passe dessa bola, melhor será essa recepção e melhor será otimizado aí a finalização desse jogo, certo? Então é isso que fala esse texto. Então, às vezes a gente observa alguns jogos, algumas brincadeiras, algumas coisas assim, aquela galera no início, né? Vai todo mundo para cima da bola, né? Vai todo mundo para cima do atacante, né? Vai todo mundo para cima lá do pivô. Não é assim. Quanto melhor você tiver a visão de jogo, quanto melhor você tiver noção desse espaço, né? Quanto mais tranquilo você estiver dentro de um jogo, é um pouco difícil até de controlar, né? Mas quando você trabalha muito bem isso, esse seu controle emocional também, você vai ter melhor qualidade nesse passo, ou seja, você vai ter melhor, né, a execução ou a finalização aí desse movimento que a gente chama, esse fundamento que a gente chama de passe, certo? Que mais, Profires? Olha só, dá uma olhada nesse slide. Então eu tenho aí diversas formas de manifestação esportiva, certo? Diversas. Eu tenho alguns esportes de massa, eu tenho alguns esportes para a saúde, eu tenho esportes que são de nível competitivo e eu tenho esportes de alto nível, certo? E aí, nesse esporte, no contexto dessa prática esportiva, eu tenho também esportes que são de participação, que são esportes de rendimento e são esportes também educacional e escolar, que é a nossa vibe aqui, certo? Dentro desses grupos todos, desses tipos de esporte, certo? Nós vamos conhecer alguns aqui, algumas classificações. A primeira delas, né, que é o nosso foco principal nessa aula, são os esportes básicos comuns. Esportes básicos comuns. Neles nós encontramos aí o handball, né? Nós encontramos o basquete, o futsal, o vôlei e o atletismo. Então você vai perceber eles acontecendo em diversos locais aí, seja a nível competitivo, seja no nível recreativo, mas eles são esportes básicos comuns, certo? Depois dessa classificação, a gente vê outros tipos de esporte. Quais são eles, prof? Então nós temos aí os esportes alternativos. Então, nós temos o skate, nós temos o chocobol, nós temos o tênis, nós temos a peteca, o badminton, né, que é uma pegada diferente, parecida ali com a peteca, né, mas você tem uma raquete leve, comprida, né, ela parece com tênis, mas a raquete é maior, né, o tamanho dela. Nós temos aqui o patins, então esses são esportes alternativos. Dentro do que a gente já viu nas aulas passadas, nós temos outro grupo de esportes. Quais são, prof? Nós temos aqui os esportes de onde? Da natureza. Esses brilham meus olhos. Então, nós temos canoagem, trilhas, cross, caminhada ecológica, arborismo, rapel, escalada. Tem uma infinidade aí de esportes realizados na natureza, certo? Então, você agora já consegue perceber aí a classificação desses esportes de modo geral. Agora, vindo para os nossos esportes coletivos, fundamento dos esportes coletivos, a gente vai conhecer um pouquinho de cada um. E o primeiro deles é o vôlei, né? O voleibol. Então, nós temos aqui no voleibol as principais regras são: cada equipe possui um técnico, uma partida é constituída de 5 sets, não existe o tempo pré-determinado para cada set. Cada set tem no máximo 25 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos.
Em caso de empate, o set final 24-24, a partida continua até que a diferença de 2 pontos seja atingida, certo? Então, ficar uma diferença de 2 pontos, não pode ficar empatado. Então, por exemplo, eu tenho ali 24 por 26, 27 por 25 e assim sucessivamente, certo? Após o saque, a equipe só pode tocar 3 vezes nessa bola, ganha a equipe que vencer 3 sets, certo? E se houver um empate nos sets 2-2, o quinto será o decisivo, tá? Beleza. Compreendido? Beleza, isso é o básico, certo? Então, nós temos aqui os princípios, os fundamentos. Então, nós temos o princípio aqui do ataque e nós temos como fundamentos o saque, o levantamento e a cortada. Dentro do saque, eu posso ter aí o tênis, o viagem, o balanceado e o por baixo, como técnicas. Dentro do levantamento, eu tenho técnicas como para frente, para trás, lateral, salto, uma das mãos, manchete. E dentro da cortada, né, o fundamento cortada, nós temos aí as técnicas de tênis, de fundo, balanceado e largada também, tá? Então aí eu tenho uma prévia de como realizar esse movimento, né? Lançando essa bola de baixo para cima, né? E lançando à frente também. Tem o saque por baixo, tem o saque por cima, né? Que vai uma distância maior, um impacto maior. Tem aqui também essas recepções, né? Essa devolução aí dessa bola, certo? O que mais, Profires? Nós falamos primeiro do ataque, agora nós temos a defesa. E na defesa nós temos como fundamento a recepção de ataque, a defesa e o bloqueio. Na recepção de ataque nós temos aí como técnica o de toque, de manchete, com braço, com ou sem rolamento. Dentro do fundamento defesa nós temos técnicas como o toque, a manchete, com o braço, um dos braços, o mergulho, entre outros. E dentro do bloqueio como fundamento, nós temos técnicas simples, dupla, tripla, ofensiva e defensiva, certo? Então, nós temos a execução do voleibol, tá? Então, temos aqui os principais fundamentos do voleibol. Depois entra uma outra modalidade, que é o handball. Handball. Hand é mão, né, em inglês, então a bola na mão, tá? Então, dentro do handball, nós temos aí a empunhadura, a recepção, o passe, o arremesso, o drible e a finta também. Então, esses são os fundamentos utilizados aí no handball. O que mais, prof? Entrando uma outra modalidade, temos agora o basquetebol. E o basquetebol, nós temos aí o quê? Nós temos controle do corpo, o manejo de bola, o drible, o passe, o arremesso, a bandeja, o jump e o rebote também inseridos, certo? Então, nós temos esses fundamentos, tá? Perfeito. Olha uma decisão de uma bola como essa, como é bonito, né, gente? Legal. E dentro do mais conhecido, do futsal, né? Brasileirissimamente falando, nós temos aí domínio ou recepção de bola, controle de bola, condução de bola, passe, chute, cabeceio, drible e a finta também, certo? E aí, você curte aí alguma dessas modalidades coletivas? Qual que você se identifica? Né? Qual a posição que você joga? Me conta aí que eu quero saber. Quando a gente fala aí, por exemplo, de adaptações nos esportes coletivos, eu começo a pensar, vem aqui comigo, eu começo a pensar e começo a saber, né, que eu tenho essas modalidades aqui que eu trouxe para vocês. Eu tenho modalidades coletivas como futsal, o handball, o basquete, né, o vôlei. E dentro dessas modalidades já surgiram aí adaptações, né? Adaptações para quem, prof? Para pessoas com algum tipo de deficiência física, né? Para que elas possam também serem incluídas, né? Ter a inclusão social aí dentro dos esportes também. E nada mais justo, né, gente? Porque o esporte ele é muito agregador, ele é muito inclusivo de modo geral. E pensando nisso, eu trago para vocês aqui algumas dessas adaptações que são presentes hoje no nosso cotidiano,
Quais são? Dá uma olhada aí no nosso slide. Então, dentro dessas adaptações nos esportes coletivos, nós temos, por exemplo, o vôlei adaptado, tá? Dentro do vôlei adaptado, eu posso pensar em realizar aí diversas adaptações, né? Como, por exemplo, a quadra, ela é mais pequena, né? Que é a comum, ela tem medidas de 10 metros e um comprimento de 6. As linhas de ataque são de 2 metros do centro do campo, certo? Outra adaptação seria aqui a rede. A rede tem de 6,5 a 7 metros de comprimento. Ela tem também 80 metros. Nossa, já pensou esse tamanho, gente? 80 metros? 80 centímetros, tá? É só fazer uma correção aqui, tá, gente? É 0,8 metros, tá? E são 80 centímetros de largura, ficando aí a 1,15, né? 1,15 m aí do chão para os homens e a 1,05 para as mulheres. Então, existem essas adaptações. E aí, eu não sei se vocês já vivenciaram práticas como essa que eu vou mostrar agora, né? Do voleibol sentado. Você já fez uma prática dessa? Deixa eu vir aqui contigo. Eu já tive essa experiência, já participei e olha, eu confesso para vocês que não é tão fácil quanto parece não, né? Você tá ali confortável sentado, mas é bem mais difícil porque você quer fazer a impulsão para se levantar, né? E tentar receber, repassar essa bola, né? Imagina aí você tá trabalhando esse voleibol sentado, né? Então você vai ver aí essa movimentação e vai ser muito bacana. Experimenta aí entre as práticas do extra classe fazer um voleibol sentado. Me diz aí, me conta, faz uma marcação, utiliza materiais adaptados. É uma proposta que eu tô trazendo aí, eu não trouxe na aula, eu tô trazendo agora para ti porque ela é interessante, ela é boa de ser experimentada e muito inclusiva. Por que é inclusivo? Porque todos vão poder estar no mesmo nível, né? No mesmo patamar, que é estar sentado ao solo, certo? E tentando fazer aí a recepção, o bloqueio, o passe dessa bola por cima da rede, certo? Maravilha. Vamos ver então outra adaptação? Dá uma olhada aí, o que a gente tem? Nós temos agora aqui o basquetebol em cadeira de rodas. Esse daqui possivelmente você já deve ter visto, se não presencialmente, né, que é muito bonito também e ao mesmo tempo um pouco assustador, confesso para vocês, porque o jogo é tão rápido, assim como as pessoas que não têm deficiência jogam, já é rápido por natureza, com as cadeiras de roda, as cadeiras se batem, né? Você ouve aquele tinido ali do ferro da cadeira, mas você não vê acidentes, porque eles já têm ali o domínio dessa bola, eles têm o controle dessa cadeira de rodas, né? Eles travam ali os seus pés nessa cadeira de roda e eles conseguem executar aí o movimento numa boa, né? Eu já tive a oportunidade de assistir e é assim muito interessante, muito curioso. E aí o que a gente vê aí nesse basquete aí? Um jogador, ele é considerado fora do campo quando a sua cadeira tiver pelo menos um pouco fora do limite do campo ou estiver pisando aí na linha, né? Ou se ele estiver a pisar na linha aí, ou a passar a sua roda aí na linha, certo? Outra coisa, se o jogador atirar a bola para o adversário com o intuito de fazer com que a bola saia, a bola vai pertencer ao adversário. Então as regras são para ser cumpridas, né, gente? Beleza, que mais? Quando um jogador tiver aí a bola em sua posse apoiada no colo, ele só pode dar até 2 empurrões à sua cadeira, tá? Se der mais e não passar, driblar ou lançar a bola, é marcada aí uma falta para ele, tá? Então ele não pode ficar segurando a bola o jogo todo, atravessar a quadra de ponta a ponta e não passar essa bola, né? Assim como no basquete lá dos 3 segundos, você tem que passar aqui rapidamente aí no máximo com 2 empurrões de cadeira. Que mais? Um jogador não pode ficar mais de 3 segundos na área restritiva do adversário, tendo como exceção se tiver a bola no ar. Se for para receber um rebote ou for uma bola morta, né? Não está mais em jogo.
Outra questão, se o jogador tiver a posse da bola e estiver pressionado pelo adversário, ele pode ter a bola em seu poder sem lançar ou driblar durante 5 segundos, certo? Um outro ponto, a equipe que tem a posse de bola tem 10 segundos para atravessar a linha central para o campo adversário também. E ainda para finalizar essas informações, cada equipe, desde que recebe a bola, tem 24 segundos para efetuar o seu ataque, o qual termina quando a bola é lançada e toca no cesto pelo menos. Então nós vamos ter imagens parecidas como esta, certo? Olha aí que bacana. E aqui a gente tem mulheres, né, sendo protagonista dessa ação aí do basquete em cadeiras de roda. Não são só os rapazes, tá, gente? Tem as mulheres também. Que mais? E aí nós temos aí o futebol de 5 e o futebol de 7. Você sabe a diferença? Você já assistiu alguma apresentação? Pois é, vamos conhecer então as principais aí. Então nós temos as principais características que diferem essas duas, tá? Essas duas modalidades. Então nós temos aí, enquanto o futebol de 7, ele é disputado por atletas com paralisia cerebral, olha lá. O futebol de 5, tá? Ele é voltado para jogadores com deficiência visual. Nossa, prof, deficiência visual, paralisia, o negócio é sério, tá vendo? Até mesmo com algum tipo de deficiência, com algum tipo de limitação, há pessoas que têm interesse, né? Não desistem aí de viver, não desistem de serem ativos fisicamente, né? E às vezes a gente percebe gente com tanta saúde, com tanta disposição e procura caminhos errados, né? E tem gente que é tão otimista com a vida que busca esportes, ainda que a vida não seja tão fácil, para ter aí um refúgio, ter aí o seu momento aí de lazer, de diversão, de trabalho de fortalecimento, né, de melhora de qualidade de vida. Então a gente percebe através desses esportes também isso. Os esportes, de modo geral, eles já fazem isso. E aí quando a gente confronta, por exemplo, com futebol de 7, futebol de 5, aí a gente fica pensando, nossa, como eu vivo bem, né? É uma reflexão, caríssimo estudante. Muito bem. Olha só, o número presente nos nomes dessas categorias são referentes à quantidade de esportistas por time que podem participar do jogo. Então, no futebol de 7, eu tenho 7 integrantes. No futebol de 5, eu tenho 5 integrantes, tá? O que mais que a gente vai perceber, prof? Vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Olha lá o futebol de 5. No futebol de 5, as pessoas estão ali com vendas, né? Com vendas nos olhos. Olha só essa mensagem aqui embaixo. Não é o que eles têm, não é que eles têm uma habilidade maior. É um treinamento maior. Viu aí, caríssimo estudante? Eles não têm uma habilidade maior, eles têm um treinamento maior, eles têm foco, né? Eles têm foco. Olha só o futebol de 7 aí. Olha só. Viu só? Pois é. E aí, agora, né? Eu já estou aqui falando para você de algumas modalidades. Vem aqui comigo. O prof conversou bastante. Quero te perguntar, entre todas essas modalidades, entre todas essas atividades aí que a prof trouxe, qual tu identifica, qual que tu já participou, qual que tu gostaria de aprender? Quero que tu me diga aí, que tu me fale, tá? Qual que tu tem, assim, um anseio de saber um pouco mais sobre os fundamentos, de saber um pouco mais sobre técnicas, tá? Mas eu já te adianto que eu tenho, lá no final da nossa aula, eu trago para você aí um link, tá? Sobre os fundamentos do voleibol, né? A gente vê muito popularizado aí o futsal, o futebol, então eu trouxe para você aí o do voleibol. Tá bem didático, tá bem tranquilo, e aí você vai assistir, você vai acompanhar essa aula e você vai ver aí e vai poder melhorar aí os posicionamentos aí na hora que você for jogar, na hora que você for brincar, na hora que você for fazer aquela roda, que eu sei que a galera gosta de fazer
uma roda para queimar, né? Os colegas aí com a bola da cortada, colocar no meio, né? Eu tô sabendo. As escolas, de um modo geral, elas fazem muito isso, né? Os alunos se reúnem, né? A tribo dos esportes, a gente falou na aula passada de tribos, pois é, tem a tribo aí da galera que gosta de esporte, que gosta aí de se exercitar, e essa galera eu gosto também, a galera do bem, né? E aí eu trago para você aqui, ó, uma proposta aí para o nosso momento aí, do nosso exercite-se mais, mais e mais. E qual é a ideia aí, prof? Olha só. Então, eu quero que você realize aí um circuito, tá? Um circuito aí de movimentos do seu esporte preferido. Como que vai acontecer isso, prof? Deixa eu te explicar. Então, vamos dizer que você gosta de futsal. Vamos começar com futsal. O que tem no futsal? Tem passe, né? Com o pé. Aí você pode trabalhar o passe com a parte interna do pé. Você pode trabalhar o passe com a parte externa. Pode trabalhar até uma bicuda, se você quiser, tá? Você pode trabalhar aí a recepção dessa bola. Você pode trabalhar o que mais? Então, você vai usar esses momentos, esses passes, essas recepções para fazer um circuito. Então, você pode reunir a galera ou faz... Ah, prof, mas eu não tenho bola de futsal. Eu gosto de futsal, mas não tenho bola de futsal. Você pode construir essa bola. Existem aí materiais que você pode, materiais alternativos que você pode estar utilizando na construção dessa bola, tá? Pega aí sobras de papéis, de jornal, de revista, passa, fita, né? Só para tu executar o movimento e senti-lo. Uma coisa importante a se observar em todas as práticas também é a questão da tua postura, tá? Evita ficar muito curvado, muito fechado, muito arqueado, tá? Tenta manter uma postura alinhada na execução dos movimentos. Voltando, então digamos que você vai fazer aí o futsal. Aí a primeira estação é para fazer só movimentos de passe com a parte interna do pé, né? Aqui vou pedir para o meu diretor abrir o meu cenário para você ver meu pé também, né, gente? Já que a gente está falando aí de futsal, né? Então você vai fazer o movimento aí com a parte interna do pé. Então você vai fazer várias vezes esse movimento. Pé direito, né? Várias vezes. Fiz lá, o circuito são 10 repetições, pé direito. Depois, o pé esquerdo. Faz lá o movimento, faz o movimento. Se tiver uma muretinha, tu pode utilizar essa muretinha para que a bola retorne para você. Depois, na segunda etapa desses movimentos, tu vai fazer agora só recepção. Então, tu pode utilizar um colega para ele dar o passe para você e você dar aquela paradinha. Dá aquela paradinha, dá aquela paradinha. E trabalha isso tipo 10 vezes. Beleza, pé direito, depois pé esquerdo, tá? Então, todos os fundamentos que você viu, né, na aula sobre futsal, você vai utilizar. Agora, vamos dizer que você vai trabalhar o voleibol, né? Então, no voleibol, tu pode trabalhar aí a manchete, então tu pode trabalhar aí, eu já vou precisar de uma bola um pouco mais macia, né? Ah, prof, eu não tenho, aqui na escola não tem bola de voleibol, adapta, tá? Mas dá para executar. Se tem, melhor ainda, se não tem, adapta. Mas aí tu vai trabalhar aí essa recepção aí com a bola de voleibol. E aí tu faz esse movimento, pede pro colega lançar para ti e tu só vai receber, só vai receber, só vai receber. E trabalha essa tua postura organizando. Trabalha primeiro com uma perna, depois trabalha com a outra, né? Posiciona bem as tuas mãos, deixa os braços estendidos, né? As mãos aqui, os dedos apoiados, os polegares aqui unidos no centro, tá? E aí tu vai receber essa bola. Depois, na segunda etapa do circuito, tu vai trabalhar aqui a recepção alta aqui em cima, né? Então, tu vai amortecer essa bola, mas não dá uma agarrada não, só amortece, né? Faz um movimento aí de giro com os dedos lançando essa bola para cima. Depois, no outro momento, tu pode fazer esse movimento do saque numa parede, né? Então, tu vai dar essa rebatida na bola de forma alta, né? Vai dar um saque por baixo, né? Se não tiver um colega, tu pode utilizar a parede como um instrumento aí para ti, para executar esse movimento. Então perceba, eu já fiz aqui uma prática relacionada a futsal, já fiz uma prática de voleibol. Agora eu quero trabalhar aí, por exemplo, handball. Então eu vou pegar uma bola menor, né, em que a minha mão ela dê essa barcada na bola e aí eu vou estar
realizar esse movimento de lançamento, né? Vou buscar erguer aqui meu cotovelo, né? Vou tentar deixá-lo na linha do meu ombro e vou executar esse movimento para frente, tá? Executei esse movimento para frente, braço direito 10 vezes, não precisa repetir muito não, tá? Depois eu vou realizar aqui com a mão esquerda, tá? Ah, prof, mas tem outros movimentos também de deslocamento, eu posso trabalhar deslocamento? Pode, tá? Então, perceba que você pode usar vários fundamentos aí e montar as estações. Essa aqui é a estação 1, 2, 3, 4. Depois que termina aquele ciclo de 10 repetições, passa para o próximo número, tá? Então, essa é a ideia de hoje para o nosso momento aí do exercício, certo? E aí eu vou pedindo aqui para o meu diretor abrir aqui o cenário e vou pedir para ele deixar esse cenário aberto animado mesmo para você perceber como tem diversas possibilidades de movimento para executar. Olha só, você pode começar aquecendo, por exemplo, com o meu amigo aqui, né, do polichinelo, tá? Você pode executar. Se você tem aí na sua escola, né, se você vem, por exemplo, de bike, você já vem aquecido e logo na sequência você tem aula de educação física, já prepara aí você também para a execução desses movimentos. Então, lembra, na hora que você for fazer aí esse momento do exercite-se mais e mais, que é o nosso último dentro da aula, tu tem aí um tempinho para pensar melhor qual é a modalidade que tu quer executar. Então, dentro de todas aquelas modalidades, tá? Deixa o foco aí para essas 4 principais que são coletivas. E aí chama os teus colegas, chama os teus familiares, os teus amigos para te dar esse suporte, tá? Aí eu quero trabalhar só lançamento. Então, eu vou trabalhar só lançamento. Aí eu vou trabalhar só recepção. Aí eu vou trabalhar só passe. Entendeu? E aí tu faz aí o circuito, enumera pelo menos umas 4, 5 posições aí e tu vai executar esses movimentos. Perfeito? Tranquilo? Eu vou ficando por aqui, já te agradecendo, já feliz, né? A gente com o coração sempre muito grato e daqui a pouquinho a gente vai fazer a revisão dessa aula e a correção do exercício. Perfeito? Tchau, gente!